A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja superabundante em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Recebam um abraço na minha esposa. Vocês dão um abraço nos irmãos lá. Obrigada. E depois, quando voltar, vai contar as bênçãos. Tá bom. Glória a Deus. E tem muita coisa para fazer, diz que mente desocupada é a oficina do diabo, né? Então, estou com a mente sempre ocupado fazendo Glória a alguma Deus coisa. por isso. Glória a Deus, e Deus tem sido muito bom. E cada dia que passa, nós chegamos à conclusão que nunca estivemos tão perto do Amém. Amém. Nunca Glória a Deus, estivemos tão perto Glória, glória, glória. do fim. Maranata, Maranata. Então, passaram a semana bem? Trabalhando muito? Graças a Deus quem tem que fazer, né? Há muita gente que não tem o que fazer. Bom, eu já não trabalho mais, sou aposentado, mas esse dedo aqui diz quantidade de cartas que eu escrevo, né? Às vezes escrevo, posso escrever a máquina, mas eu prefiro assim, a mão, escrever, porque a pessoa está vendo, ele escreveu assim com a mão, tá? E a carta tipo fulano. Faça a carta aí para mim, não é a pessoa? O pessoal conhece a minha caligrafia aqui. É horrível, então é feio, então, mas essa aqui é do João, né? Um dia perguntaram, se é letra de doutor? Bom, não sou médico, mas sou advogado, e advogado também tem garrancho feio, né? Mas a minha esposa que diz, a tua letra é feia, mas qualquer pessoa lê. Agora, quando eu estava vindo a Porto Alegre para me buscar, a irmã Adriana de São Paulo pediu se eu pudesse orar por ela. Adriana de De São São Paulo. Paulo, por direção certinha, para que ela não, que o Senhor dê entendimento do que é para a vida dela daqui para frente, né? Porque depois vai chegar a filha e o genro, daí ela não vai conseguir ouvir no final as orações. Daí ela pediu se eu podia adiantar as orações para ela. Então, onde estiver essa nossa querida irmã? Em São Paulo, Adriana. Adriana, para Jesus e ali. Então, que a janela do céu esteja aberta sobre a sua vida, sobre todos os seus familiares, o dia a dia de cada dia, possa ser uma bênção para o seu viver. E os anjos do Senhor lhe cuidem, que não haja ataque do inimigo, só vitórias das vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Muitas vezes eu tenho observado, principalmente irmãos novos na fé, pastor, eu sou tão tentado. E tem pessoa que fica curioso para saber qual é a tentação. Não interessa. Sabe, se é tentado, Jesus foi para lá de tentado, mas não pecou. Porque a mente e o coração de Jesus era do Pai. Então, mas ele era filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Quando levamos a sério. Tá? Quando levamos a sério, somos filhos de Deus. Coisa muito linda, sempre eu vi desde criança, aquele que crê na palavra de Deus, é salvo, é filho de Deus, e é irmão de Jesus, aquela história, né? Até que uma noite eu estava debaixo assim de muito problema devido à enfermidade, febre alta, muita gente o que tu sentiu foi da febre e variasse, não. Houve um momento assim de uma paz e eu vi a voz do Senhor. Era para vires, mas foi adiado por mais um período. E esse período já vão 40 anos. Esses dias eu disse para Maria, então, ainda bem que eu não sou judeu, porque o judeu, 40 anos para eles é muita coisa, né? Etapa de 40 anos. Então, ele disse, e tu não está preparado? Pode ser agora. Tá? Então, nunca deixe
para se preparar depois do amanhã. Já devemos estar preparados. Amém. Glória a Deus. Ah, mas como? Muito simples. Primeiro de tudo, o nosso Deus escuta. Amém. Amém. Glória a Deus. Seu filho está sempre com as suas antenas ligadas, captando. E se não bastasse, o Espírito Santo, que está em qualquer lugar, está junto de nós. E se nós soubermos orar, fazer a petição com exatidão, então nunca vai nos faltar. Nunca vai nos faltar. Socorro presente na angústia. Amém. Amém. E quando um dia os irmãos se sentirem assim, parece que estão abandonados, não esqueçam, Jesus não tem defeito. E esse defeito jamais ele teria de abandonar algum dos seus. Você sempre terá ele do seu lado. Amém. De uma maneira ou outra, com a mão estendida para nos auxiliar. Fechou? Chegamos na tangente? Ou já está chovendo? Não está chovendo. Bom, eu abri assim. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 5. No capítulo 5 de Mateus, o título é O Sermão do Monte. Não sei se é o título que tem na suas Bíblias. Bem-aventuranças. Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Ele diz assim, o texto correspondente tem em Lucas 6, 20 a 23. Para quem quer fazer um estudo. Né? Mas impressionante que diz aqui assim, capítulo 5, primeiro versículo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, capítulo 5 de Mateus. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito com letra minúscula, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus queria dizer? O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa super protegida nos momentos mais difíceis. Ela tem sempre, parece que tudo não vai dar certo, e quando termina, mas deu certo. Então, você é um bem-aventurado. E, geralmente, não devia ser geralmente, devia ser sempre. Por que existe o geralmente? Porque, muitas vezes, nas igrejas, no rebanho, tem ovelhas que comem a relva, capim, que Jesus está proporcionando, e outros gostam de mexer em algo que não vai fazer bem, não? Então, não me sair mal. Saiu mal porque você saiu do caminho. Está se sentindo mal, vê aonde errou, dá marcha ré e entra no caminho. E não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem perde tempo olhar para trás. Olha para frente e para o alto. Porque de Jesus jamais você vai ouvir assim, você me abandonou. Não faz isso. Ele dá a mão, levanta e diz, ergue a cabeça e segue em frente. Glória a Deus. Eu, pela graça de Deus, né? Se é a graça, a virtude divina, desde 4 anos, assim, criado no Evangelho, não faz muito tempo, né? 4 anos. Eu estou com 83. Quantos anos faz que eu sirvo a Jesus, Paulo? 79. 79 anos. Então, olha assim para trás e me dá assim aquela alegria.
Como é que eu consegui, nesses 79 anos, manter esse padrão de vida assim? Nem para lá, nem para cá. Porque eu sempre levei a sério. O que eu disse? Sempre levei a Que meus pais me ensinavam. Nem todos os lares têm um pai e uma mãe como eu tive. Ah? Mas meus pais eram crentes mesmo. Ah? Até entre os dois jamais havia assim uma ruguinha na nossa frente. Primeiro na minha frente, na frente do rapaz que eles criaram. E um dia eu perguntei, eu já estava assim com uma idade avançada, de 12 anos. Meu pai e mãe, vocês não brincam? Eu pai sorrindo, por que essa pergunta? Ah, porque lá no tio e na tia, que do senhor, tem cada briga lá, isso é problema deles, não é nosso. Não, mas tem que ter alguma coisa. E a mãe não perdia tempo. Tem sim, meu filho, tem. Vem cá, senta aqui no meu colo. É que nós, há muito tempo, andávamos com eles, mas nós encontramos o caminho. Aleluia. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Glória a Se Deus. você está à sombra do guarda-sol de Jesus, não tem raios de sol que venha te incomodar. Aleluia. Bem? Glória a E Deus. isto eu não levei como brincadeira, eu levei a sério. Muito cedo eu aprendi da minha mãe, quando a gente busca Jesus, dentro da nossa simplicidade, cada passo que você dá em direção a Ele, no mínimo ele dá de 4 a 6 na tua direção. Amém. Tá? Glória a Deus. Ele tem desejo de chegar mais perto. Ele vê que você está interessado, ele toma enérgicas providências e, além disso, ele vai colocar 1, 2 ou mais anjos, arcanjos do querubim em volta de você. Amém. É uma pena, tudo isso. É uma pena. E 99,9% dos cristãos, o que ele disse? 99,9 cristãos. 99,9%. Nunca tiveram uma real experiência. São cristãos. Levam a sério. Mas assim, sentir não entra nele. A primeira vez eu olhei assim e falei, aqui dentro, eu tenho o Senhor. Então, aí um dia eu falei com meu pai, esse meu filho, meus parabéns. Eu sou crente há mais tempo que você, ainda não tive o privilégio de ouvir o que você ouviu. Ao que a mamãe não deixar para depois, a mamãe aqui passa mais tempo orando por ti do que outra coisa qualquer. Tá? Então, eu sou produto, o que eu disse? De uma velha polonesa que vivia caminhando de joelhos na presença de Deus. A ansiedade dela, o desejo dela, que eu fosse o homem segundo o coração de Jesus. Um dia eu perguntei ao rapaz, assim, o filho do Kessler, assim, eu disse, mãe, por que os outros coleguinhas meus na igreja, não da igreja, eles não têm assim, não pode abrir a boca para dar um testemunho? Por quê? Quando eles abrem a boca só dá testemunho. Não tem dúvida. São os testemunhos que eles dizem, quase se cair no lodo do pecado, mas escapulir. Pela graça de Deus, eu nunca tive quase. Porque o grande segredo da minha vida, aprendi com meus pais, quando você vai dormir, ajoelha-se e pede perdão por alguma coisa errada que deve ter feito durante o dia.
Se está com os olhos fechados, quietinho, se nada te acusar, está tudo bem. Se alguma coisa vier assim na tua mente, também não desce para o coração. Diga assim, Jesus, esse meu problema que eu fiz como ser humano, passo para ti. Se fizer com fé, nunca mais vai lembrar daquilo. E de fato, assim foi que tem sido, né? E um dia eu disse, há muitos anos atrás, eu disse na igreja, o meu Jesus funciona. E o pastor achou assim meio forte a palavra, né? E disse, não é assim, dizer que o meu Jesus funciona, o meu Deus funciona. E eu disse, eu não sei, reverendo, o meu funciona. Se o seu não funciona, eu acho que não é problema dele, é problema do Senhor que não vê ele funcionar na sua vida. Foi uma risada geral. Depois ele foi se queixar para o papai, e papai disse, não, ele te deu a resposta absolutamente certa. Ele disse, meu filho, e Deus está vendo, antes de você praticar, ele já está vendo por aquele caminho que você vai fazer. E se você fizer aquela oração que o papai te ensinou, sempre vai dar certo. Então, minha primeira oração, assim que acordava, era, respire fundo, estou vivo. Tá? Se estou vivo, do lado de cá, era para te servir. Eu tinha a idade de 4, 5 anos. Eu fiz isso. E durante esse dia, não deixa eu fazer bobagem. E tinha o papai disse assim, por que você diz bobagem? Não sei, é uma coisa que pode desagradar a Deus e para mim é bobagem. Né? Então, mantive aquele padrão de vida corretíssimo que teu pai conheceu. Beleza? Eu já parti. E ele sempre sentava assim atrás. Minha tua irmãzinha está aí? Ela tá. Você é a filha mais velha, né? Papai, eu e mamãe. Os teus pais e ela, quer dizer. Então, quando ela voltava, via sempre sentar do lado da mãe. Né? Eu, entre papai e a mãe. Por que eu sentava assim? Porque sempre tinha aquele menino da igreja que queria sentar perto de mim. Então a desculpa, olha, eu não vou deixar perto do meu pai e da minha mãe. Eu sou seu amigo, mas eu sabia que. E esse suposto coleguinha, filho de diácono, no meio da pregação ele teria assim uma piada, não se acha uma piada, né? Piada é de 40 anos atrás, não de 80 anos. Essas piadas assim inadequadas, principalmente dentro da igreja. Né? Você está concentrado e o diabo usa o coleguinha supostamente crente para dizer qualquer coisa. E o diabo é safado. Você fica no desespero, quer sorrir aquela bobagem, mas eu não posso da igreja sorrir. Senhor, amarra esse demônio que usou meu colega. E funcionava. E a partir daquele momento nós somos amigos, digamos assim, fora da igreja, nos piqueniques da igreja, mas por favor, não senta mais perto de mim. Então aí eu passei a ser o filhinho, deboche dos outros, né? Não pode viver sem o papai e a mamãe. Não. É o papai, eu e a mãe. Eles sabiam que eu não tinha feito aquilo que iam dizer. Porque os colegas faziam tudo para fazer algo e eu me descuidava. Quando arrebentava a bomba, eu estava ali. Né? Então, viu? Não chega perto desses meninos que não são de Jesus, são do outro lado. Por quê? Porque eles estão sempre pensando em te puxar para o outro.
Então eu me criei assim. Tinha alguns amigos, né? Levi Tavares, Elias Garcia, Muller, filho de um missionário. Esses eram os amigos da época de menino. Depois, com a idade de 14 anos, quando meu avô morreu, ele tinha um violino e tinha uma gaita rancheira, aquela de 4 baixos. Né? O violino não me chamou a atenção, mas a gaita rancheira me chamou a atenção. O avô que tocava aquela gaita rancheira, muitas vezes eu vi isso lá em casa, a família, os polacos, né? Se reúne para dançar, né? E aquelas músicas, e de repente o papai vai se converter e acabou. Essa história de baile de casa, acabou. A família ficou furiosa, o papai pode ficar furioso. Lá em casa quem manda agora é Jesus. Glória a Deus. E não tem mais mata-bicho, não, mas não sei o que, não tem mais nada disso. Então eu pude ver assim que a família bateu asa e voou. Tá? E um dia eu perguntei, papai, mas por que os meus tios só vêm assim no meu aniversário? Tá? Traziam um presentezinho, ficavam ali 1 hora e iam embora. E nos aniversários dos meus primos, já quando saímos de casa, o papai cuidava do relógio, vamos pegar o bonde, naquela época bonde, até o centro. Depois do centro pegar o outro bonde, vamos chegar na tal hora. Já começou as festas. Então a gente chega, boa noite, vai lá, cumprimenta e felicita o tio, a tia, o primo, e vem ficar perto de nós, porque nós vamos tomar aí uma gasosa. Sempre tinha que ter uma gasosa para o papai e para a mãe. Né? Antes eles tinham uma casa. Mas depois de crescer não tinha mais de encher a casa. E eu comecei a ver e sentir na pele a diferença entre o ímpio e aquele que serve ao Senhor. Ah, meu Deus. Eles tinham uma alegria aparente, mas de vez em quando fulano está mal, quase morrendo. Com o Joãozinho não acontecia isso. Estava doente, mas o papai e a mãe me ungiam, oravam. Quando o médico chegava, já estava ungido, né? Então, aquela história toda, né? Eu pude ver, no nosso lar era diferente. Diferente, porque quem estava no comando é diferente do diabo. Né? Onde corre a bebida, quem comanda é o outro. Onde há uma vida salutar, quem comanda é Jesus. Né? Então, desde a idade de 3 para 4 anos, eu me aclimatei vendo que orar funciona. O nome do papai era Francisco, mas assim, na intimidade, ele era velho amigo do papai, ele chamava Chico. Né? Ô Chico, você tem sido, de todos os empregados aí, 100%. Você fumava, você bebia, você tinha umas conversas. Depois que você foi para essa igreja, mudou tudo. Depois que eu fui para os braços de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então passou a ser o chefe, né? O subchefe. O patrão que nomeou ele fazia um ponto e tal, trabalhava, dava serviço. E nunca deu parte de colega nenhum, mas sempre dizia assim, eu não preciso da parte. Cada um vai ter o seu serviço. O patrão chega, eu estou fazendo o meu serviço. Então, de um lado, outro do outro, lá na frente, era pedreiro, né? Eu estou trabalhando, vocês estão fumando, estão conversando, estão perdendo tempo, né? Eu não vou fazer nada, o patrão é que vai ver. Né? Então, aí começou, na época, não havia gratificações, né? Então, chegava Páscoa, o papai ganhava
ele ganhava por semana, né? Uma semana extra de salário. Né? O pai chegava em casa. Então era eu, era papai, a mamãe, o rapaz que eles criaram, e eu. Então sentávamos de volta na mesa, vamos agradecer a Deus que o Papai do Céu, viu, João, proporcionou. Os outros colegas não ganharam nada. E o patrão me deu aqui um abono de Páscoa, ninguém falava isso. Depois um abono de Natal. E a partir daí ele passou a ser o apontador, que não existia. Anotar quem tinha vindo do serviço, né? Direitinho. Então, todos respeitavam o papai, porque o papai deixou de beber, de jogo e fumo, que tinha se convertido. Né? Então se tornou diferente dos demais. E Francisco chamava de Chico. O Chico agora está nesse mundo, mas a cabeça dele está no outro mundo. E o patrão, ele era kardecista. E ele sempre dizia, ô Chico, vou te fazer uma pergunta. Os outros aí me criticam porque eu sou kardecista. E os batistas gostam dos kardecistas? Pai disse, por que, Horácio? Porque você não me critica. Sim, os batistas não é favor, é obrigação gostar dos kardecistas, dos católicos, dos espíritas, dos ateus. Mas como? Orar por eles. Aí o patrão pai fez desaté, volta e foi embora. Né? Entendeu? E nós, se é que somos crentes, beleza? Nós, se é que somos crentes, não nos preocupamos. Nós oramos e entregamos nas mãos de Deus. Amém. Os colegas de serviço, né? Os chefes, etc. Né? Isso eu aprendi. Muitos anos depois, fui para o exército. Eu primeiro trabalhei numa ferragem que tinha na cidade do Rio Grande. Ferragem Pontes. Eu não entendia nada daquilo. Estava ali no balcão, assim, para pegar alguma coisa, subir na escada. E trabalhei uns 3 meses ali. Aí fui trabalhar no outro serviço e tinha um amiguinho de escola dominical. E o Walter era estafeta. Sabe o que é estafeta? Office boy. Office boy. Estafeta da companhia UIG. A companhia que todos na cidade do Rio Grande gostariam de trabalhar. E ele, então, trabalhava ali, porque ele tinha entrado para o cabo submarino. Não, o irmão dele tinha entrado para o cabo submarino. Sabe o que é cabo submarino? Uma das mais antigas invenções de telegramas via fios submarinos. Cabo submarino. É a invenção dos ingleses. Eu tinha um amigo, se conheceu comigo, que era entregador de cabograma, que chamava. Porque eram os telegramas que vinham pelo cabo, fundo do oceano. E na época da guerra funcionou muito, né? Porque o submarino não podia ir lá no fundo. Então é grosso assim, e muitas capas para não entrar umidade, né? E fala-se daqui do Brasil para qualquer parte do mundo, através de Londres. E eu fui ser estafeta no cabo submarino. Mas tinha muitos candidatos. Nós fizemos exames, só que eu não tinha o QI. Quem indica. Né? Então, foi outro que ganhou. Mas foi bom. Eu saí dali, encontrei um amiguinho meu, Walter da Luz Tavares, que já está com Jesus há muitos anos. E ele disse,
Como é que saísse? Não, eu passei, mas os outros eram um lugar melhor. Ah, não, mas eu estou muito doente, eu vou ir para casa, não sei quanto tempo. Eu estou ali no IC que eu vou te apresentar. Então ele tinha 14 anos, e eu também. Foi lá, o IG era a mais poderosa companhia no sul do Brasil e negociava com o cabo submarino e negociava compras e vendas de mercadoria, principalmente para ele da guerra. Né? E tinha um amigo meu, Levi da Luz Tavares, que trabalhava, ele disse, olha, eu estou muito doente, eu vou ficar em tratamento de saúde e eu vou te apresentar. Tu queres? Ah. Tá, vamos lá. Mas no caminho eu encontrei o irmão do Levi. E volta-se. Eu também estou doente. E esse volta acabou morrendo. Eu vou te apresentar lá na companhia UI, que é melhor do que sair. Não sei. Aí fui lá. Né? E o Walter me apresentou. Esse é o meu amigo de infância. Já fiquei empregado. Né? Então era estafeta. Office boy. Então, trabalhei mais ou menos uns 3 anos, e aí já fui para o serviço interno, e chegou a época do exército, fui para o exército e não voltei nunca mais, porque eu queria seguir a vida militar. Eu orava sempre, Senhor, eu quero seguir a vida militar. E uma coisa me dizia, não, mas é coisa minha. Né? E um dia disse, papai para a mãe, eu quero ser militar. E o que Jesus diz? Ele diz um não. Eu acho que Jesus está ouvindo a nossa oração. Porque de repente veio uma guerra e veio a guerra, né? Lógico. Naquela época só podia ir para a guerra com mais de 21 anos. Porque a maioridade era 21 anos, né? Então, e aí foi, então, nesse meio tempo, me apareceu outro serviço, eu fui lá, fiz a prova, saí bem, mas aí veio o exército. Foi para o exército, pensando, vou seguir a vida militar. 17 anos eu tinha. Já nos primeiros 3 meses eu disse, não quero exército. Porque assim eu vi muita maldade de um colega para o outro, fazer injustiça para puxar o tapete do outro. Então, um dia, desapareceu alguma coisa dentro da guarnição, o 7º grupo de artilharia de costa motorizada, e o oficial disse, isso assim, assim, assim. E agora quem tem certeza que não fez, dê um passo à frente. Eu dei meia dúzia de passos, fiquei lá do lado do comandante. Eu disse, quero um passo eu ia ficar no meio dele, senhor. Eu tenho certeza que eu não fiz. Por quê? Porque eu sou redimido pelo sangue, olha o quartel. Eu sou crente evangélico, redimido pelo sangue de Jesus, não posso fazer nada errado. Por quê? Porque nós aprendemos que a igreja romana precisava coragem para dizer isso. Ensina uma coisa errada. Eu erro, vou lá, peço perdão, o sacerdote manda eu rezar, tantas horas, Maria, estou perdoado. E com vocês? Se eu errei, tem que procurar a pessoa que errei e me acertar com ele. E não preciso rezar de Maria nenhuma. Eu tenho que ter a mente e o coração nas mãos de Deus. Eu me lembro que o major fez assim. Oh, desculpa, vocês... Não.
Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas nós não fazemos sinal, porque o sinal é para as pessoas verem. Eu tenho que fazer um sinal aqui dentro para Deus ver. Glória a Deus. E a partir daí eu passei a ser considerado o jovem intocável. Então, aí é que eu aprendi a oração de uma mãe. Atenção, senhoras, todas as mulheres que estão aqui. Quando o pai ora é uma coisa, mas quando uma mãe dobra os joelhos e ora, o inferno se apavora e o céu glorifica. Mamãe era uma crente teimosa. Um dia houve um roubo e todos íamos ficar detidos dentro da guarnição. Eu não apareci para almoçar, a mãe dos outros não era assim, mas a minha mãe foi lá no quartel saber o que o filhinho da turma, filhinho da mamãe, pode dizer o que quiser. Falou lá com o oficial, quer saber? Está todo mundo detido. Mas o meu filho também. Tenho certeza que o meu filho seria incapaz de fazer alguma coisa, porque ele não tem medo de mim nem dos senhores. Ele tem medo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que o oficial fez o sinal da cruz, vai lá chamar o Marcos para levar o seu filho para casa. Essas coisas, mulher. Mamãe era fora de série. Se ia falar com o presidente da República, ela ia falar. Então, daí ganhei o apelido de filhinho da mamãe. E eu nunca fui de briga. Mas graças a Deus, né? Que sempre orava, Jesus, aqueles que são teus, sempre tem 1 ou 2 anjos de volta. Eu nunca vi meus anjos, mas eu não quero briga no quartel. E eu, tudo isso que aparece de errado, podia dizer assim, dê um passo à frente quem tem absoluta certeza que não fez. Todo mundo deu um passo à frente. Eu também dei. Volta para o lugar. Agora, pense bem. Sai de forma quem tem certeza que não fez isso. Eu bati os calcanhares e saí fora da. Os outros ficaram. E isso está registrado nos anais. Né? O único moço honesto devido à religião dele. Ao que eu disse, na religião não vale nada, senhora. É salvação no coração. Eu tenho Jesus aqui. Eu não faço o sinal da cruz. Quer quanto? Não. O sinal da cruz está aqui no meu coração. Nunca me deram assim, o diabo não deixa, né? Uma carta de referência, que não era um exemplo. Né? Mas sempre quando davam uma abacaxi na guarnição, o oficial dizia assim, meu nome de guerra, todos têm, né? João Carlos Marcos era Carlos, né? 663, capítulo 13. 666, né? 663. Bati calcanhar. Carlos era o meu nome de guerra. Um passo à frente. Sai do meio dessa imundície. Posição de sentido. À direita. Em direção ao xadrez. Em marcha. Toda a turma. Eu fiquei aqui na calçada vendo aquilo. Porque ninguém sabia quem tinha feito. Eu sabia que aqueles colegas ali eram 1 ou 2 que tinham feito. Mas você sabe quem que fez? Sei, sim, senhor. Quem? Biblicamente eu não posso acusar ninguém. Mas você é um militar. Acima de militar, eu sou do exército de Jesus. Aleluia. E o oficial ficou assim.
Vai te deitar. Vai deitar naquela hora para deitar. Sai daqui. Depois quiseram saber por que eu tinha dito isso. Não, porque eu tenho certeza na minha salvação. Mas e os católicos? Vocês ensinam uma coisa muito errada. Eu, quando estou em pecado, eu dobro os joelhos e falo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com isso a gente não brinca. Não adianta dizer para eles, eu não fiz. Aí eu estou pecando se eu fiz. Mas a gente tem, Senhor, eu fiz, mas eu não vou fazer mais. Então, é o teu caso? Não, Senhor. Eu não fiz. Mas não ia ficar quieto. Vocês deram a ordem. Fui eu só que saí de fora. Tinha certeza que não tinha feito. Então depois ficou meio assim. Alguém disse, vão te dar uma surra na rua, não vão? Porque cada pancada eles vão levar 20 de quem? Do anjo. E os caras com medo, não bateram. Esse João é meio bruxo, o outro não é bruxo, ele é de Jesus. Então essas coisas assim, eu nunca fui fanático, mas aquela linha, aquela conduta irredutível. Sim, sim, não, não. O resto é pecado. Então, tinha a hora de religião. E aí o oficial dizia assim, Batista, meu nome de guerra é Carlos, Batista era religião. Eu sei que tu não é católico. Eu sou católico e sou apostólico, só não sou romano. E explica isso. A religião católica significa uma religião para todos. A minha é para todos. E apostólico, porque são os apóstolos que saem pelo mundo ensinando. Agora não sou romano. O que tu é? De Jesus. Tá. Vai pegar tua roupa, pode ir para casa. Os outros ficaram quarentena lá. Um mês, né? Não saiu para a rua. Eu ia para casa, vinha, né? E não ia morrer. Que mamãe, 11h30, ela já estava na porta da guarnição. Eu tenho em casa guardado 3 viandinhas. Ela me levava a comida. Nunca provei a comida da guarnição. Ela levava, eu comia, ainda tinha soldados ficando de olho assim, vê se vai sobrar alguma coisa aí. A pouca comida que havia na guarnição. Então, de olho na minha comida. Então, chegaram a me chamar até de afeminado, mas você está em Cristo. Então, escuta aqui os solteiros. Hein? Nunca se misture com meretrizes. As infelizes pertencem ao reino das trevas. Se você é um cristão, não pode ir para a cama com uma meretriz. Não tem comunhão no mundo das trevas com o mundo da luz. Poxa, a igreja ensina isso, ensina assim. Que a gente tem que ser correto, mas não tem nada que entregar aos outros. Cada um cuide do seu nariz. E os colegas me respeitavam. Muitas vezes alguém estava doente. O João Batista, que chamam. João Batista, por causa da religião, né? Faça uma oração aqui para mim, uma reza. Né? E uma vez deu uma epidemia na guarnição, só eu que não fiquei doente. O comandante quis saber. E o capitão, que era um baiano, capitão Bessa,
disse, comandante, capitão pro coronel, comandante, o senhor crê nessa história que o cristianismo diz que Jesus vai vir buscar os seus? Claro, Virgem Maria, fez o sinal da cruz. Né? Pois olha, se Jesus viesse aqui, só o Batista ia subir. Nem eu, nem o senhor. Porque ele é. Às vezes dava assim, sabe que é soldado, né? O pessoal informa o oficial, ô Batista, vai tomar banho, trocar de roupa, vai para casa. Não é que eu pregasse, eu não pregava, não. Mas a autodisciplina. Quando eu estava a 100 metros da guarnição, eu já começava a orar. Jesus. Orando e levando a mão assim. O que eu estava fazendo? Vendo se não tinha um botão desabotoado que dava cadeia, né? E vendo se a botina estava direitinho, ilustradinho. Nunca fiquei detido. Fora, pode ir para casa. Inicialmente houve um ódio e depois era olhado pelos colegas o exemplo que serve a Jesus mesmo. Eu não vinha falando. Não é falar, irmãos, é o andar, é o conversar. Autodisciplina. Há pouco tempo morreu o último soldado que tinha servido comigo. Eu ainda continuo. Ele chegou até a coronel, Justino Brasil. Ele encontrou-se comigo aí de Rio Grande. Ô João, diz que tu não faz isso nunca, né, João? Não. Por quê? Porque se nesse momento eu faço e morro, não adianta os anos direito. É o momento. Cruz, credo, fez outra coisa. Então, de toda a turma que serviu comigo, todos já partiram. Talvez do lado de lá, se eu achar 2 ou 3, não sei. Mas uma coisa, era criticado, mas mantendo padrão de vida. Enquanto os outros estavam brincando, o que eu fazia? Eu pedia licença, o sargento dizia, posso tomar meu banho? Eu tomar meu banho, né? Levar quando os colegas vinham, né? Quem serviu sabe a baderna que é, né? Eu já tinha me arrumado, pronto para ir embora. Porque quando você se mistura, salta imundície para tudo que é lado. Os irmãos sabem que eu morri, não? Então, uma das coisas que o Senhor me disse quando estive lá de lá foi: você foi um exemplo no colégio, um exemplo na guarnição e um exemplo entre os cristãos. Volta por mais um período. Então, eu tinha que manter um padrão exemplar, porque os colegas estavam de olho para me puxar o tapete. Não por maldade, é que eles não podiam entender como é que ele consegue. Eu, comandante da bateria, se os teus colegas querem saber como é que tu consegue. Com a sua permissão, posso falar com eles, deve 400 e poucos soldados. Quantos senhores têm 2 joelhos? Na risada geral. Diz o oficial. Ele fez uma pergunta, não é para rir. Não, eles têm certeza. Todos têm joelhos. Só que de manhã, primeiro a tocar no chão, meus 2 joelhos. Agradecendo pela noite o repouso. E antecipadamente agradecendo pelo dia que teremos.
Tá, pode sair, vai. Vai botar a tua roupa, vai para casa. Irmãos, Jesus não nos deixa à margem. Pode o mar estar encapelado, ele te leva pelo mar encapelado sem o teu barco balançar. Porque Jesus está com a âncora na mão. Aleluia. É impressionante. O viver de mente e coração aberto na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a maior vitória. No campeonato espiritual, eu nem precisava correr, já estava lá na frente. Porque Deus tem um compromisso conosco. Deus tem um compromisso conosco. E todo aquele que crê em mim sempre terá vitória. Porque eu sou o Senhor que velo por aqueles que me buscam em espírito e verdade. A glória a Deus. É uma coisa assim impressionante. Desde a idade de 14 anos, eu oro 7 vezes ao dia. Não ficar assim 1 hora de joelho. Senhor Jesus, desde a última vez que eu orei estava tudo claro. Obrigado que está claro e que eu passe o dia na tua luz. Aleluia. Funcionar. Funcionar. O que eu disse? Funciona. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, viver uma vida abundante. Vocês vão rir agora, não me respeite as meninas que estão aqui. Correu dinheiro na guarnição, os 470, até oficiais. Queriam fazer uma safadeza comigo. Então, o que quer dizer? A cidade do Rio Grande é uma cidade marítima. Quem conhece o Rio Grande? Só conhece. Se eu disser a rua, não sei como é que está agora. Agora você vê que escapou, não dá uma. É que fica junto do cais do Porto Velho. Riachuelo. Ali, de um lado, Porto. Do outro lado, cada 7, 8 casas, tem um cabaré. São as casas, assim, da época do Império. Aquele pintadinho ia ser bonito, não sei como é que está agora. Então, todos aqueles salões eram lugares de dança, de meretriz, porque estava fervendo o Porto de Marujá. E houve lá algum problema que um daqueles cabaré roubaram. E acusaram que quem tinha roubado eram os soldados do 7º Grupo de Artilharia de Costa Motorizada. No outro dia, as 3 baterias. Ninguém vai sair até descobrir quem roubou. E o tenente Oswaldo, primeiro tenente Oswaldo, ele não era da academia militar, ele veio desde soldado, né? Chegou até primeiro tenente, depois capitão na reserva. Ele Oswaldo, né? Então assim, olhou, e o sargento que estava na frente das baterias, eles são baterias? Vem, tchut! Olha, comandante, eu estou aqui, né? Ninguém confessou. Quem foi que roubou? Olha assim, ô Batista, o que está fazendo aí? Me chamavam de cara, Batista, por causa da igreja. Batista, calcanhar. Sai daí do meio desses imundos. Vai para casa. Viu como Jesus cuida da gente? Amém. Cuida mesmo. Cuida mesmo. Se vocês pensam que os colegas ficaram, não, pelo contrário. Qualquer dor de barriga, o Batista podia orar por mim.
Capitão Lessa de Carvalho, um baiano, chama o Batista aqui. Ele está com uma enfermidade aqui que está difícil. Pode fazer aquela reza? Não, isso eu não posso fazer. Mas como? Posso orar. Aí não é a mesma coisa, não, senhor. Orar é diferente. Orar é falar do coração para Deus. Não é palavras forjadas. É aquilo que vem do alma da alma. Eu sou o Senhor. Amém? Então, essa história, o santo sentido, o Batista, o Bíblia, sai de fora. Vai trocar de roupa, pode ir embora. E um dia o papai disse, não, mas assim, os colegas vão odiar o papai, disse, não. Vamos respeitar o nosso filho. Eu tenho jejuado e orado. Nunca alguém podia ter feito, colocar alguma coisa assim para que estourasse na minha mão, né? Não. Tinha medo. Um dia um sargento disse, o João, o Batista, meu nome de guerra era Carlos, mas me chamava Batista. Batista, você sabe que os colegas dizem que para ti só falta um par de asas para voar. Não, mas o cristão não vai ter par de asas, senhora. E vocês não vão voar? Nós ficamos mais leves que o ar. E nós vamos flutuar e chegar junto do trono de Deus. E o Senhor pode deixar Jesus ser Senhor da sua vida. Senhor da cruz. Então, nunca deixei para depois. Sempre anunciei. O colega lá que levou um tiro, ele estava desenganado dos médicos. O capitão Lessa chamou o Batista. Faça uma reza aí. Eu não sei rezar. Mas como? Eu sei orar. Ah, tá. O senhor pode arrumar azeite? Para quê? Para ungir. Eu tinha dentro do Novo Testamento, né? Com a sua permissão. E ele disse assim para os outros: no santo sentido, o homem está lendo a palavra de Deus. Então, dessa de cara, a ungir o colega. Quando foi de tarde, às 18 horas que eu já tinha para casa, lá estava o colega já decidindo para ir para casa. E escorreu o quarto. Esse homem é assim. Talvez, junto com o Todo-Poderoso. Aleluia. 470 sou eu. Então, irmãos, nós somos esse eu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos peregrinos em terra estranha. Mas a vitória já nos foi otorgada. Amém. Aleluia. Houve uma epidemia no navio, arqueiro, parece que era da Dinamarca. Mas geralmente os marujos é muito da América Central. Porque eles, pouco dinheiro, eles, por falta de emprego, pelo menos naquela época, trabalhavam de marinheiro de navio mercante. E deu lá uma epidemia. E não tinha um hospital. Eu mandava para o quartel, Santo. E aí um daqueles marujos lá soube que eu era crente. Mandou me chamar. Tinha mais ou menos 470 colchões dos navios. Pessoal lá dentro, era uma epidemia, ninguém sabia o que era. Ô João, é verdade que você é assim com Deus?
sei se sou assim, mas eu procuro. Então, esse litro de azeite dá. Não precisa tanto para todo mundo. Por quê? Unge eles. Eu disse para vocês, quando ungi o último, fiz uma oração, todos levantaram. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Era a minha fé? A fé deles. O João não mente, o João não fuma, o João não conta anedota, o João não. Ele é assim com Todo-Poderoso. Então, a fé vem pelo ouvir. Bom, a fé vem pela demonstração do teu viver. O nosso viver grita alto. Amém. Quando veio aquele período de que o Senhor me usou muito para pessoas serem ressuscitadas, um dia me disseram, mas por quê? Eu não sei explicar. Não, mas tem que ter, porque eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Tinha 20 anos. Hoje estou com 83. De todos os meus amigos, todos já partiram. Só eu existo. Mesmo dos crentes. Eu estava conversando com a minha esposa, ela disse, João, meu pai e a minha mãe, eles já estão mortos agora. Posso não, partir para a eternidade. Eles disseram que tu vai ficar igual a Metusalém. Brincando, não, velho. Não. Com Metusalém, não. Mas que eu vou viver no além, vou. Aleluia. Glória a Deus. No além, eu vou. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando levamos a sério, não é fanatismo, eu nunca fui fanático. Há muita gente que não fuma, não bebe, não joga, mas é fanático, vai para o quinto dos infernos. O céu não tem lugar para fanático. O céu tem lugar para pessoas que creem na Bíblia como ela é. Oh, glória. Amém. Não como eu penso, e sim como ela é. Então, quando levamos a sério, isso tem um valor do outro lado. Esse tempo eu estava conversando com um dos únicos que ainda existia da velha guarda, dos batistas da nossa cidade do Rio Grande. Esse tempo que eu digo, uns 8 anos atrás. Ele disse, João, tu ainda existe. Estou vendo que você está bem. Você é mais antigo do que eu, 2 anos. Mas sabe por quê que você e eu? Sei. Porque o senhor é crente, eu também sou. Mas muita gente crente já morreu. Não, não é bem assim. O crente mostra que é crente no momento das agruras. No momento da batalha. Ali que é crente. Leva a sério. Leva a sério. Então, nessa última guerra, eu tive a honra de conhecer um soldado gaúcho que fez parte da tomada do Monte Castelo, onde morreu muita gente. E estava conversando com ele, ele agora já é falecido, tinha 10 anos mais que eu. Ele disse, sabe, João, eu senti as balas de metralhadoras no Monte Castelo, zumbindo assim no ouvido. Morreu o colega da direita, o colega da esquerda. E o que fazia? Salmo 23. Eu orava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Aleluia. Nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga ao teu irmão, isso não é conversa. Se eu posso aconselhar, procura ter o Salmo 23 na mente. Eu tenho ele no coração, mas na mente, quando é necessário. Funciona. Funciona. Amém?
Então, quando nós levamos a sério, tem paracatuta, quando você tem em mente, eu sei em quem tenho crido. Quando você tem em mente, seus pés estão firmados na rocha eterna. Você tem que ter, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Acabado. Mas não é ser Jesus. A sua vida tem que brilhar Jesus. Amém. A conduta irrepetível. Como nós somos diferentes quando queremos ser diferentes. Tinha uns colegas crentes, mas não eram diferentes. Mas isso vai dar. Se der o problema não é meu, é de Jesus, ele que se vire. Eu estou fazendo isso porque a Bíblia ensina isso. Talvez desapareceu uma certa coisa na comissão, todo mundo detido. Chegou o oficial, Tenente Zózimo, olhou, está fazendo aí, Batista? Bati o calcanhar, mandaram ficar em fora, sai do meio dessa cachorrada, sabe o que é isso? Sim, senhor, vai para casa. Pensa que os colegas faziam alguma coisa contra mim? Não. O João é assim, com o homem lá em cima. Olha, meu irmão, se você for assim, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, ele cuida de você. Cuida mesmo. Então, essa história, dificilmente eu conto, eu tenho no meu ministério 7 mortes, eu orei e ressuscitaram. É porque vida íntima com Jesus. Vida íntima. Eu também quero. Vida íntima. Essas coisas não saem no jornal. Agora, se eu fizesse uma roubalheira, Batista roubou. Uma das pessoas estava no caixão, irmão da igreja, de uma igreja evangélica. Eu cheguei lá, aquela choradeira, nunca atirei de mente, ele não faz isso. Jesus vai te usar quando ele quer. Se você. Aí o diabo te usa para te destruir. Mas daqui a pouco a viúva. Sei que o senhor é assim, com Deus pode fazer uma oração. E agora? E aí, Novo Testamento, li. Senhora, eu não sei se sou assim como essa senhora está dizendo, mas mediante a fé que ela está demonstrando, trazer de volta o defunto sentou no caixão, isso eu li 7 vezes. Glória a Deus. Ninguém fala. Aleluia, Jesus. Alguns colegas, mas é mesmo, João, eu nem me lembrava mais. Agora, se eu tivesse 7 meretrizes, todos não sabiam. Bênção, ninguém gosta de contar. Imundice, sempre. Não pense vocês, é por isso que Deus me usa. Não. Ele usa você. Porque aquele que vem a Cristo é nova criatura. Tudo que fez errado no passado, passou. Entendeu? Quando meu coração parou, eu estive lá de lá, e o anjo que estava me esperando, não era anjo, não, era Jesus. Jesus me chama de amigo. É isso que me deixa, apavorado de perder essa amizade. Ele jamais vai fazer algo para perder. Nós é que fazemos bobagem. Todo cuidado é pouco. Na rua, sentou mentalmente, Senhor, me guarda. À direita, à esquerda, à frente, atrás, lá em cima. Me guarda. Me guarda. Eu estava num elevador, aqui em Porto Alegre, e
Está lá em cima agora, até o terra. E o Senhor disse assim, apertei no 6. Vinha do 13, apertei no 6. Quando tu vai descer aqui, ela vai receber a ordem de descer aqui. Descer. No terceiro andar, o elevador partiu. Ninguém morreu, porque 3 andares, mas ficar de perna quebrada, braço. Uma batista que é isso. Okay? Mas por que tu não nos avisou? Não, a ordem é o seguinte, sai. Era para mim, sair. Posso cantar um hino para vocês? Guarda o contato com o meu Salvador. É guardar o contato. Essas lâmpadas estão ligadas porque o contato está perfeito. Quando o contato está perfeito, tudo direitinho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o Senhor tem que tirar de cada um, meus irmãos, que é. Eu vinha de Portugal num avião da Varig. Eu dificilmente durmo. Fico lendo jornal, revista. Peço licença, a pessoa posso deixar na... Pode. Eu falo muita... Assim, a turma dos funcionários do avião, para lá e para cá, né? Meu Deus. Naquela época era hélice. Era noite de luar. Eu abri a janelinha, eu olhei. Os 3 motores, os 2 motores desse lado estavam parados. Fechei. Jesus, eu estou nas tuas mãos. Chegou o momento. Ok, estava vindo de Portugal. E daqui a pouco não funcionou. Tá bom. Aí quando estavam chegando no Rio de Janeiro, diz o comandante, atenção senhores, vocês estão sabendo que nós estamos só com um motor, eram 4. E alguém aqui no nosso meio é muito bem com o velhinho lá em cima. Gostaria de conhecê-lo. Lógico, fiquei quieto, né? Todo mundo começou a descer, fiquei sentado aí descendo, esse pessoal descendo no rio. Aí todos descendo aqui ali. Comandante, você é um homem de Deus? É, senhor. Obrigado. Em nome da minha família. Nós vamos só com o motor. Então, Deus, Ele por conta. Quando tu crês, tudo é possível. Eu ainda busco homens e mulheres que queiram me servir em espírito e verdade. Tu te cansito bem, né? Muitos vão te chamar de fanático, de terrano. Não é fanático, são meus amigos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, Aleluia. nós estamos no Novo Testamento. Aleluia. Os 3 amigos de Daniel, que foram julgados na fornalha, eles não conheciam nada a respeito de Jesus. Mas quando eles estavam na fornalha, eles conheceram Jesus. Porque o 4º homem que estava lá era Jesus. Não foram 3? Como é que eu vejo 4? Aí Nabucodonosor tira, porque queria conhecer o 4. Porque Nabucodonosor disse, e o 4 é semelhante. Aí, da onde ele tirou isso? Ao Filho dos deuses. E não errou, não. Deus Pai e Deus Espírito Santo. Jesus é o do meio. Irmãos, o Senhor
não te tira da fornalha, ele vai para dentro da fornalha contigo. Aleluia. E aonde ele está, é fresquinho. Se for frio, é quentinho. Aleluia, Senhor. É experiência própria. Experiência própria. Doutor Olegário Maia, médico homeopata, ele chegou lá em casa, eu era solteiro, devia ter na época uns 16 anos. Ele levou o doutor Moretti e outro, levou mais 3 médicos. O homeopata levou 3 outros médicos para examinar a mãe. Ele disse, papai, Dona Marta, seu Marcos, não passa. Dentro da homeopatia eu fiz de tudo. Eu estou cantando aqui o doutor Moretti porque era um médico da família do meu tio. Então, nós examinaram. Não passa da meia-noite. Quem? A mãe. Então, o médico chamou o papai e disse, são 9h30, 21h30. Não passa da meia-noite. A mãe estava toda inchada. Quando esse enxume chegar no coração pequeno. Quer dizer que não tem mais nada. Nem levar para o hospital. Não. Tá bom. Então eu vou chamar o colega dos senhores. Bom, Jesus Cristo Nazaré. Eu ouvi o papai dizer isso. Levou eles, nossa casa tinha 11 metros de frente, depois o portão. E veio cabisbaixo, porque papai não amava, papai era apaixonado pela mãe. João, os doutores desenganaram a mãe. Desenganaram. Eu disse, e Jesus, pai? Ele disse, não. Mas você vai ajudar o papai a orar. Traz azeite. Eu fui lá buscar da casa de pobre com azeite. Foi óleo, não? Óleo, a patroa. Desceram a patroa? Não. Desceram. Traz uma lata vazia, a lata que ainda não foi usada, né? Eu peguei a lata. Não, tá bom, mas você faz os 2 furos. Nós estávamos juntos. A mãe já não conhecia mais ninguém, né? E aí, em vez de fazer um furinho, põe os 2 lados, né? A lata assim, de papai. Deu a palavra. Amada, chamou a mãe de Amada. Amada, eu estou te ungindo da cabeça aos pés. Ela seguiu e tal, de olhos fechados. Era azeite para tudo. Azeite não, olha, a patroa desse óleo de cozinha. Para lá e para cá, para lá, para cá. Aí. O vazio. E a mãe sentou na cama. Mas eu estou cheia. Glória a Deus, aleluia. Então, é você besta, não sei crer. Eu vi isso. 5 médicos enganados. Já vem a cara do doutor Olegário Maia. Outro dia, nós fomos médicos, né? Morava 3, 4, ele está na nossa casa na rua Gomes Freire, na cidade do Rio Grande. Quando foi a vez dela, ele olhou, né? Dona Marta, eu estava pensando quem é que lhe deu, porque ele que era o médico, né, doutor Olegário, quem é que lhe deu o atestado para entrar no cemitério? Jesus. Ah, só está brincando. Papai trouxe os colegas dele e oraram 2 horas em volta do meu corpo no Manimbu. E eu ouvi assim, Marta, volta. Parei. Então não estava mais no corpo. E eu dei ordem. E a mãe dele voltou. E viu os netos. Eu sou filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu não tinha falado isso, mas Deus só me viu. E a mãe do lado de lá falou, por favor, deixa eu voltar, quero ver meus netos.
solteiro mesmo. Quando os médicos disseram, nós já éramos 6 anos casados e não vinha criança. A equipe médica examinou a minha esposa, ela é uma mulher sã, mas ela tem não sei o que, jamais vai produzir espécie. Então você, Marcos, você vai nesse asilo aí, tem tanta criancinha lourinha, pega. Não. Os meus lourinhos virão dela. Doutor Olegário Maia, a fé remove montanha, né? Ele era maçom, né? Então, o sinal da cruz. Às 3 horas da tarde, eu e a mãe fomos. 6 horas da tarde. Quando abriu, Dona Marta, a senhora é o meu, depois que vocês foram embora, meu marido pegou a bicicleta do menino, né? Que tinha uma bicicleta naquela época, e foi e trouxe os diáconos, 7. Algum dia eu fiz falar Alfredo Bernini, era mais velhinho, ele não sabia andar de bicicleta, o papai levava ele no pátio. Ficaram em volta do que era a minha mãe, ungiram e oraram, até 1 hora da madrugada. 1 hora da madrugada ela abriu os olhos e disse, Jesus mandou voltar e tu um dia vai partir, papai, mas eu vou continuar. De fato. 20 anos depois o papai partiu e ela ficou mais de 10 anos para conhecer os netos. Então, essas coisas assim, pessoal, o pastor João é doido. Sou doido, valido 7 vezes pelos 7 Espíritos de Deus. Eu creio. Irmãos, eu creio até na capa da Bíblia, que a capa tem a honra de ser capa do livro dos livros. Aleluia. Eu já vi uma pessoa morta, era gente que eu gostava muito. E a vida disse, olha João, isso vai em Rio Grande, aconteceu muita coisa, hoje ninguém fala isso no Rio Grande. Só fala assim, ele nos abandonou. Só porque eu saí da igreja Batista Independente, fui ser só de Jesus, não abandonei. Tive chamada, sai e vem. Aí, e vai para o mundo, fui mesmo para o mundo. Se eu tivesse na igreja Batista, ela estava em Rio Grande. Se existisse, sempre o senhor disse assim, uma madrugada ele falou comigo, acorda, eu acordei. Senta na cama. Você pensa, não, os pés para fora da cama. Ah. Escuta o que eu vou te dizer. Eu vou me ajoelhar. Não. Amigo fala cara a cara. Aleluia. Eu só vi aquela silhueta. Estás curado da tua enfermidade. E verás os teus filhos. Eu sou teu. Ainda estou aqui. Porque Deus Ele tem na mente dele algo para cada um de nós. Posso ser sincero? Amém, pode. Não atrapalhe, meu irmão. Deixa Jesus te usar. Amém. Eu posso estar sendo usado, mas eu tenho em mente, mas isso não é tudo. Tem que ter mais. Eu sempre estou em busca do mais. Amém. Porque para Deus tem 3 condições. Aquela reticência, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Lá na cidade do Rio Grande, isso teu pai já partiu para a eternidade, ele estava junto. Estava lá.
tinham medido para estar no caixão, a senhora, né? Eu cheguei, porque eu era presidente da nossa cidade, era solteiro. E cheguei lá, mas ele não está querida e tal. Puxa, a mãe vai ficar chateada, ela morreu, mas que coisa. Um giro. Agora está morta. Traz aí. Fizeram uma lata. Óleo da patroa. Pensaram, patroa? Mandei fazer um furo, né? E fizeram 300 furos cada lado da parte de cima, né? Eu comecei a orar assim. Quando terminou, a cola está vazia. Olha, irmão, o que eu fiz? Eu não sei o que Jesus fez. A irmã estava sentada na cama. Glória a Então, Deus. Glória a Deus. isso não me faz fanático, me faz crente. Aleluia. Amém. Ele ouviu, porque eu sou santo? Não, porque ele é santo. Aleluia. Como eu ando debaixo do guarda-chuva dele, aqui ninguém é santo. Santo é o Espírito Santo. Amém, Jesus. Ele nos guarda. Amém. Esse enorme menino que eu tenho lá, 1,90 m, ele estava morto. Morto. Minha senhora chorando num canto assim, sentada no chão, chorando. A Rosaninha tinha 7 anos, chorando. Eu também estava chorando, menino morto. Senhor, me desculpa, eu vou fazer uma oração atrevida. Peguei a Bíblia. Senhor, quando foi que eu andei com meretrizes? Tu não vai responder, eu vou te responder. Nunca. A mulher que eu vivo foi a única. Sem citar coisa assim. Estava conosco um irmão cheio do Espírito Santo, ele começou a falar em língua. Quando veio a interpretação, foi: não precisa perguntar, eu sei tudo. Ela está curada. Ele está curado. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente lê na Bíblia que Jesus tocou no esquife. Ele tocou porque era filho de Deus ou porque ele cria em Deus? Ele cria em Deus, porque ele estava na matéria. Ah, mas na matéria? Estava na matéria que ele chorou e as lágrimas se transformaram em gotas de sangue. Ele viu o horror da morte que vinha para ele, não a cruz. Ele ia morrer e ser jogado no abismo. Mas foi só meia ano. Ele orou: seja feita a tua vontade. Ele não foi jogado no abismo, mas saiu e desceu ao abismo. E eu, quando estive com Jesus, eu disse: Senhor, o que tu fosse fazer lá? Eu fui buscar redimidos que tinham sido roubados. A Bíblia não fala nisso, né? Eu não posso pregar isso. Vai lá, arrancou o aço. É sério. Um dia, meus irmãos, quando nós estivermos lá de lá, 1 milhão de anos será pouco para ouvir dos lábios de Jesus tudo o que ele fez. Vou dizer uma coisa que a Bíblia não fala, mas indiretamente fala. Quando Jesus disse para os apóstolos que importava que ele fosse, por quê? Ainda tem outros apriscos, não era na terra, não.
Ele saiu daqui e foi para outra galáxia. E quando eu estive do lado de lá, eu conheci alguns que Jesus representou, da galáxia tal. Eu fui ganhá-los quando eu falei aquilo. É uma coisa assim. Não dá para falar em púlpito, me manda para o hospício. Mas eu digo com absoluta certeza. Eu faço coro com o apóstolo Paulo. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou absolutamente certo que Ele é poderoso. Está acabado. Essa oração de Paulo, diga sempre, quando estiver orando, Senhor, eu quero fazer a oração de Paulo, não me lembro bem como foi, mas eu sei que Tu é poderoso, me tira dessa. Aleluia. Acabado, tira mesmo. Tira mesmo. Se for necessário, em pleno oceano, navio afundou e tu sai caminhando nas ondas, Aleluia. até o próximo barco, a noite de luar vai te iluminar, e o navio vai te pegar. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é Deus dos impossíveis. Impossível para o homem que não tem fé. Quem tem fé não passa de uma brincadeira gostosa. Porque quando jogaram os amigos de Daniel na cova dos leões, os leões estavam com muita fome. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, cada um tinha no mínimo um anjo. Só no jogar lá para dentro, eles eram para ter quebrado as pernas. Os anjos deles seguraram eles para eles não quebrarem as pernas. Aleluia. E quando os leões foram soltos, os leões, os animais veem o sobrenatural. Não esqueço. Os animais veem o mundo espiritual. Quando os leões vieram, os anjos, eles em digesto. Eles ficaram quietinhos. No outro dia, seu amigo Daniel, tira. Quem condenou ele? Diz que eles ainda não tinham caído, e Deus disse, esse é meu. Quando Deus quer, até leão guiou, jejum e orando. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ora, agadishiri kotoshoroba. Ele falou a verdade. Asishiri kadide. Se tiveres fé, Olaranda de hoje em diante, Oriri. nada, ouviste o que eu disse, nada vai atravancar a tua marcha. Eu sou contigo. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Então, essas coisas, assim, não sou fanático, não. Às vezes eu fico assim, meu Deus, me perdoa, me faltou fé. Certas coisas assim que eu... Sempre disse assim, tu disse que faltou a fé como se tu fosse o único. Daniel e outros também passaram. Mas eu estendi a mão para ele. Aleluia. Essa última vez que eu falei com Jesus, ele assim, diga para os teus irmãos, se eles são irmãos, que vocês estão na graça, não na lei. Daniel estava na lei e foi salvo. Imagina só estar na graça. Olha para cá do teu irmão. Graça não é desgraça. É aquele hino, aquele. Foi graça, irmão, graça, irmão, superabundante graça. Foi graça. Mediante essa graça, eu estou aqui, né? Mediante essa graça, eu ressuscitei, estou aqui, né? Aleluia. E a minha pressão é 14/8.
que eu morri. Continua com outras coisas. Esse tempo, fui fazer exame do coração. Um médico muito interessante. O senhor tem uma coisa no coração que só acontece quando o senhor tiver uma parada cardíaca. Tive, porque mas foi uma parada meia, foi 4 horas morto. Que bom, ele creu no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas como foi? Um grupo de doidos, mulheres doidas oraram em volta. Tá bom. Homem ora, Deus responde, mas mulher, quando inventa de orar, tem até pena do diabo. Porque o diabo tentou, coitado da Eva, mas as Evas de agora pisam na cabeça dele. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, aqui está na hora de parar. Pastor, 10h15. falando em quando a mulher ora, E é verdade, né? Ontem eu teria que fazer eles chamam de flush, é um tratamento, né? E eu troquei os sais, era para usar sal, Que é a opção? sal amargo, e eu usei sal amoníaco. Daí eu desmanchei 100 gramas do sal amoníaco em 800 ml de água. Daí eu peguei 200 ml daquilo e tomei, acho que uns 100 ml. Aquilo entrou nas minhas narinas, aquilo ruim, eu disse, mas como é ruim isso? E o Celso já fez isso, a Patrícia, porque é uma coisa médica. Daí eu olhei a receita, pode botar um suco do limão para amenizar o sabor, né? Daí eu fui lá, cortei o limão, espremi e mandei mais, eu acho que uns 50 ml. Aí quando eu estava tomando assim, aquilo veio assim na minha cabeça, assim, é o sal errado. Porque aquilo era muito forte na narina, né? Daí eu olhei, o pacotinho realmente era errado. Mas ainda eu disse para o Celso, olha, fiz com o remédio errado, vamos lá na farmácia que eu tenho que comprar o remédio certo. Eu vou esperar um tempo de passar o efeito disso aqui, e aí eu vou fazer o que tem que fazer. Daí fui buscar, mas eu me sentia muito ruim, me sentia mal. Aí eu cheguei em casa, e aí até liguei para a pastora, eu disse, olha, fiz um negócio aí errado. Então tu não vai fazer o outro, deixa eu eliminar isso aí, né? Mas ela nem sabia quantos que eu já tinha tomado, coisa. Aí o Celso começou a bisbilhotar na internet, assim, dizer assim, vai lá no banheiro, vê se tu bota isso pra fora, né? Mas não tinha jeito, não, nada de botar pra fora, nada. E eu disse, sabe uma coisa, eu vou comer uma maçã, que é pro estômago, né, porque aquilo ficou assim. Mas comecei a me sentir ruim. Foi ficando ruim, me sentia mal, esse sentir mal, nem sei lhe dizer, porque me doía o estômago, e eu inalei aquilo também, né? Aí eu tomei um banho, aí senti frio, aí me agasalhei. E daí eu comecei a ficar pior ainda, e eu disse para ele, olha, me leva no médico. Olhou a pressão antes? Olhei a pressão, e a pressão começou a subir. E aí, quando eu vi que estava 18/11, eu disse, me leva no médico. Ou a gente vai no pronto-socorro. 18 não é nada, 11 que é. Ou a gente vai no pronto-socorro, mas lá é gente mais quebrada, né? Ou vai no hospital, a gente tem convênio, mas o UPA é mais perto de casa e era horário de trânsito, né? Daí, eu tentei ligar para a pastora e não consegui falar com ela. E daí a gente fomos para esse posto. Daí a pastora me ligou e disse, olha, eu estou indo buscar um atendimento porque eu estou me sentindo muito mal. Aí ela começou a orar. E conseguimos, quando encostamos assim na rua lateral da UPA, né? Dizer, como é que tu tá? Olha, eu estou muito ruim, o meu estômago, tá?
Aí eu estou descendo do carro, eu atravessei assim, com o telefone aqui, a bolsa de pendurada, eu creio que a minha mão estava no estômago, tá? Nessas alturas, assim. Aí eu atravessei a rua e ela disse assim para mim, tu vai vomitar agora. E, porque ela orava sem línguas, ela orava assim, ó. E aí eu só deu tempo, assim, realmente, eu me encostei, assim, de uma árvore, assim, ó, e aquilo veio. E quando eu estava indo para lá, no meu pensamento, eu pensava assim, se eu beber algo mortífero, não me fará mal, né? E antes de sair ainda de casa, eu também disse assim, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E daí saiu aquilo assim, aquilo horrível, tinha um toco de uma árvore, me sentei, fiquei ali um pouco, aí a pastora orando, disse assim, a pastora Sandelina, né, a pastora Sandelina disse assim, repete essa oração. Aí eu fiquei ali repetindo a oração, repeti a oração. Daí, como é que tu tá? Tô melhor. Tá, então, eu disse, eu não vou entrar no UPA, eu vou pra casa. Daí ela disse assim pra mim, tá, vai pra casa e chega em casa e come bastante mamão. Daí chegamos, e ela o tempo inteiro, até eu chegar em casa, nós ali no telefone. Chegamos em casa, tá? Daí o Celso foi, cortou uma mão, me deu uma mão. Eu já fui medir a pressão, já estava 15/10. Já começou a diminuir, né? Então, assim, eu dormi, ela me ligou mais tarde, estava 12/7. Acordei hoje de manhã com ela com 12/7, né? Então, dou glória a Deus que realmente... Né? E a pastora disse que quando ela estava orando, que a gente estava indo, ela disse assim, o carro, ela só enxergava uma escuridão, e trevas assim chegando. E quando eu disse para ela que me doía o estômago, que ela ouviu o Senhor mandar eu botar a mão no estômago para ela orar. E aí isso aconteceu, faltou luz na casa dela. Aí apagou aqui a luz. E daí que ela começou mais intensificou, vou orar, né? Então, dou glórias a Deus, né, por esse livramento, né? E realmente o poder da oração, né? Mas o que a senhora tomou que lhe atrapalhou? Eu tomei sal amoníaco. Em vez de ser sal para purgante... É isso, que eu tinha que tomar o sal amargo, que era para fazer um processo no fígado. Que tu comprou isso. Mas eu comprei errado. Quando eu olhei sal, eu embaralhei os nomes. Foi em alguma farmácia? Não, eu comprei no mercado, né? Quando eu olhei assim, sal amoníaco, mas que legal, no mercado já tem isso. Nem vou precisar passar na farmácia, entendeu? E eu que comprei, sabe? Foi assim, ó. É que você é na farmácia. Sim, agora eu já estou com os 4 pacotinhos lá em casa da farmácia. Mas para ver, assim, para glorificar esse nosso Deus, que Ele não nos abandona, mesmo quando a gente dá uma mancada, né? A gente deu uma mancada dessa de tomar o remédio errado. Mas, assim, o poder da oração e o maravilhoso também é a intercessão dos irmãos, que a gente ora, né, uns pelos outros aqui, e nesses momentos difíceis, né, o Senhor não nos abandona. Amém. Amém. Mas a menina ficasse limpa por dentro, por onde passou, foi toda a ferrugem velha, foi sair fora. Eu quero dar um testemunho também. Vem cá, menina. Toma. Eu quero dar um testemunho de ontem à noite. Também. Eu acordei 5h33 da manhã e trabalhei de manhã, de tarde e até as 10h35 da noite, lá em Sapiranga. E na volta, nós vimos conversando 3 cristãos no carro e uma professora que não é crente. E nós conversando as coisas do Senhor, né? De repente, ali em Novo Hamburgo, quem conhece, vindo de Sapiranga, para entrar na BR-116. Só que tem uma entradinha de quem vem lá de Estância Velha.
para fazer a entrada. E o carro veio com tudo contra nós. Mas é um carro, uma caminhoneta preta, de noite, luz baixa, e o motorista não viu. E realmente, mas o cara entrou assim na RS e veio. E nós conversando, né? E de repente... Estava na direção? Não, um professor estava na direção. E eu vi o carro. Quando eu vi, foi assim, como se alguém me chamasse atenção. Olha, e eu vi o carro. E aí eu falei, olha, eu falei a mesma coisa que eu ouvi, assim, olha, né? E aí ele conseguiu tirar e não bateu. Aí ele falou assim para mim, mais adiante, ia pegar justamente em ti. Aí eu falei assim para ele, mas e o anjo que está aqui do lado? Não ia pegar coisa e não em mim. Tu acha que o anjo ia deixar? Aí eu disse assim, não, e também se deixasse, eu já ia reclamar. Porque esse anjo não queria mais, podia trocar por outro, como é que ia deixar bater em mim? Eu ainda falei, eu falando isso no carro, nem que o Senhor levasse esse anjo de reboque, eu não queria mais. A palavra diz que aos seus anjos o Senhor dá ordens a nosso respeito, e que 1000 cairiam do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos. Se me atingisse, meu anjo era boca aberta. Daí esse irmão que estava dirigindo falou assim, mas o teu anjo está atento, porque ele te avisou. Então, glória a Deus, né? Realmente, ia vir com tudo em mim, mas o anjo trabalhou bem. Valeu aí, anjo. Eu creio que a gente tem que exercer a fé e liberar a palavra. Se nós cremos na palavra, não vai acontecer. É a fé no ouvir a palavra de Deus. Eu creio que 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à direita, e eu não vou ser atingida. E se eu for atingida, eu não quero esse anjo, mas quero o outro. Então ele vai ter que trabalhar, né? Porque vai ficar feio para ele diante do Senhor, né? Vai pegar a cadeia. Mas o teu anjo é bem bonito, ele está ao teu lado. Querido, simpático. Glória a Deus. Muito bem, a hora passou. A oração, vovô. 10h30. Foi? Os pedidos de oração. na internet. Pedido de oração. Um de cada E lado. todos juntos a gente faz a oração, porque Deus vai. Atenção, Senhor. Por obséquio que sejam registrados os nomes que ela lê. Marisete Ávila, de Campo Grande, ela pede oração pelo emocional. Helena de Curitiba, ela pede oração pelo filho Robson, que não gosta quando está assistindo o pastor. Ele bebe cerveja, vinho, licor. Pede oração para que Jesus faça parar de beber. E também que cure ela de escoliose e que proteja ela na cirurgia dessa enfermidade. O Sérgio do Japão pede oração pela família da irmã da Kati, mãe e irmã, que Deus abençoe todos e já agradece. O Elinaldo de São Paulo pede oração para ser cheio do Espírito Santo e dos dons espirituais, receber a unção dobrada do pastor João. Amém. A Cris de Minas Gerais pede oração por fortalecimento do Senhor Jesus e conversão e salvação da família. Júlia de São Paulo pede oração para ter o dom de interpretar. Amém. Marineide de Berlim, Alemanha, que tem o dom de línguas, mas não o de interpretação, pede oração para receber o dom de interpretar. Ana Brita de Portugal pede oração porque ela está à espera de uma bênção e não quer que ela se perca. Vamos ver se tem mais. Alguém aqui de Curitiba pede... Lê o nome. Eu não consigo. F, alguma coisa junto. Isso aí. Lê? Ele diz: Pastor João, shalom, obrigada por ser bênção na minha vida e da Ana. Por favor, transmita meu abraço ao pastor e lhe diga que ele e a esposa dele ama muito. E orar pela filha de uma das irmãs do grupo de intercessão, que ela tem 16 anos, é linda e se acha horrível. Creio que depois de hoje ela vai mudar por completo. Peço a Deus para tirar todo esse lixo da alma dela com as mãos poderosas dele. E Anabela manda abraço. Inclui também, por favor, a Débora, nossa nora. Ela está com infecção respiratória. Senhora, estou
ouvisse o caso da Débora, o teu ungido Kessler, e todos esses pedidos que a minha neta acabou de relatar. Mas outros que não teve oportunidade de ser encaixado, tu encaixa todos eles. Amém. Aleluia. E que possa subir ao teu trono de graça, de poder e misericórdia nesse exato momento, não somente os nomes que nós estamos dizendo, como os nomes de todos que nesse momento, desde lá do Chuí ao Oiapoque, todo o território nacional, onde estiver um crente, pensamento chegue ao teu trono e a resposta chegue na mão. Amém. Amém e amém. Aleluia. Tarabaixo do Guru, Tamai, Tanancita. Quando os pedidos são feitos, diz o Senhor, tudo é bem. Ainda não foi transmitido para mim, mas sim, mas eu já tenho. Porque quando você pensa, já está registrado. Tarabaixo do Guru, Pani, Ganti. Grupinhos como esses, diz o Senhor, espalhado em todo o Brasil. Toda pânica. Vocês muito breve vão conhecê-los, porque o arrebatamento está mais perto do que vocês podem pensar. Tarabaixo do Gorrom, tenta pânica. Tem bom ânimo, eu venci, e vocês sempre vencerão se crerem na minha palavra, diz o Senhor. Amém? Levante a mão direita. Hoje, nossas mãos direitas, Senhor. Que a partir de hoje, todos nós possamos nos apossar, fecha a mão, Senhor, de todas as bênçãos celestiais e orar por todas as pessoas que estiveram ao seu alcance. Orar com fé, crendo, já recebeu. Amém. Diz o Senhor. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Bom, a hora chegou. 10h30. Amanhã ainda tem outro dia. E eu queria que os irmãos orassem, porque eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina, uma senhora, né? Mais de 50 anos, 50 né? Uma mulher já não dá idade. E o rapaz, pouco mais novo. E nós te agradecemos, porque desde pequena ela sempre levou a sério. O Deus do meu pai é o meu Deus. E o meu Deus é Deus de vocês. E nesse momento, todos aqueles que estão ouvindo pela aparelhagem, seja lá onde for, lá no Japão, lá na Índia, lá na Europa, África, América do Norte, seja lá onde for, Deus está anotando o pedido que foi ao ar. Comece a agradecer. Que a vitória já veio. Amém. Senhor, nesse momento eu quero te pedir uma bênção especial sobre todos os lares. Pelos 4 cantos da terra que estão assistindo essa pequena reunião que se tornou grande reunião. No teu dizer, a última vez conversamos, tu dissesse que eu sou pastor da maior igreja. Aleluia! Obrigado, Senhor, não mereço isso. Mas eis-me aqui para bem servir. Dependendo de mim, quero ser essa bênção. E todos que estão aqui, nos tornemos nessa bênção. Amém? Levanta a mão direita e olha assim para ela. A mão direita de vocês, se você crer, o que tocar será bênção. Amém? Deus. É testemunho, não é testemunho.
Quem é o testemunho? O nome dela é Cris. Ela escreveu assim, ó. A minha sobrinha estava enfrentando uma gravidez sofrida para sua família, pois estava com toxoplasmose. O bebê poderia nascer com deformidades e no ultrassom já se via a cabeça maior que o normal. E desde as 32 semanas já estava com 3 centímetros de dilatação. Foi quando ela entrou em oração pela criança, então pediu o pastor João Carlos Marques em oração. No momento que ele orava, e eu aqui acompanhando e ouvindo a oração, senti quando veio algo de cima e era quente como revestimento. Então eu soube que naquele momento a oração foi atendida por Deus e Deus estava realizando um milagre. Ela chegou a ficar com 6 de dilatação e o bebê esteve seguro e ficou até 38 semanas quando nasceu. O parto foi acompanhado pela irmã dela, mãe da gestante, e ela ficou completamente grata ao Senhor pelo grande livramento que deu. Ela chegou a ver marcas no bebê, pois o cordão umbilical estava enrolado no pescoço. E o bebê, além de estar atravessado, ela também viu um grande volume por cima da cabeça da criança. Uma coisa muito feia de se ver. Mas para agora o Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, aquilo sumiu, desapareceu. O bebê nasceu sem doença, ele é perfeito. E que o milagre, isso que aconteceu foi um milagre de Deus, o bebê perfeito. E Deus abençoe o pastor João. Sou grato ao Senhor pela vida dele. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém. Todos nós que estamos aqui temos o mesmo dom que eu tenho. Amém. Não vai esquecer? Não. Porque nós pertencemos ao mesmo corpo. E só temos uma cabeça, Jesus. Amém? Que Deus ricamente nos abençoe. Amém? Amém, amém, amém. Esse homem que fala, morrer individual de lá, vale a pena servir o Senhor, hein? Que a Bíblia não diz 1% do que nos aguarda. Que Deus abençoe. Amém. Bota a glória. Glória.